Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, acione o sininho, ajuda assim o canal a crescer. Domingo, um dia após a vitória do Botafogo, 2-0 em cima do Volta Redonda. Eu tinha até me esquecido de falar no dia do jogo, né? No primeiro vídeo de ontem, para falar sobre esse confronto que o Brasil tem empatado de 1-1 com lá na estreia, e o Botafogo também empatou de 1-1 com o Ipiranga, né? Dessa vez o Brasil tinha vencido de 3-0. Eu esqueci de falar, só falta o Botafogo também vencer por 3-0, imitando o que o Brasil fez na estreia, que conseguiu imitar contra o Ipiranga, e ganhar de 3-0 do Volta Redonda, mas faltou um golzinho, né? Vencemos apenas por 2-0, mas o importante é que o Brasil venceu e o Botafogo também venceu. Então, durante essa Copa do Mundo, o Brasil vai ter que fazer o seu serviço, né? Continuar vencendo para o Botafogo imitar o placar, se Deus quiser, o que vai acontecer, conquistando o Hexa e a gente conquistando o G8, a classificação para a segunda fase, né, galera? Se vencer tudo, pode até acabar lá nas cabeças, se o Botafogo emplacar aí vitórias atrás de vitórias. Dos últimos 3 jogos de 9 pontos, o Botafogo conseguiu 7 pontos, né, galera? Poderia ser 9 de 9 se o treinador não tivesse errado aí contra o Ipiranga. Pelo menos no segundo tempo ele consertou, colocou o Rodolfo descentralizado, né, de centroavante. Rodolfo conseguiu empatar a partida, pelo menos um ponto a gente conseguiu contra o Ipiranga. Então o Botafogo aí tá numa crescente muito boa. Ontem o primeiro tempo, né, foi muito bom do Botafogo. O primeiro tempo avassalador, jogando bola, pressionando, tocando, criando oportunidades, muito diferente do que a gente tinha visto até contra o Ipiranga, quando a gente conseguiu um empate, que foi uma verdadeira patetice o primeiro tempo do Botafogo. Contra o Maringá até que foi bem, mas sempre no segundo tempo, né, sempre no segundo tempo o Botafogo tá deixando a desejar, e ontem não foi diferente. Segundo tempo do Botafogo péssimo, principalmente quando entra os reservas, né? Quando entra Giovani, Gustavo, Anderson Chaves, Bull. Ainda bem que ontem não entrou Eric, que era até possível o Eric ter entrado, né? Então, o grande destaque ontem também teve vários do Botafogo, né? O Luiz Daniel, goleirão do nosso goleiro, pegou várias bolas importantes, fez boas defesas. O Luiz Daniel, grande destaque. O Diogo Matheus jogou até bem, conseguiu cruzar algumas bolas, coisa que Eric não consegue, né? Mas na defesa ele ainda deixa um pouco a desejar, né? Teve lá lances de que o ponta e ele deveria marcar, conseguia passar por ele muito facilmente. Parecia até que estava jogando contra um juvenil, né? Conseguia pegar, girar e sair driblando. O Diogo Matheus, ele precisa melhorar na questão defensiva, mas ontem não comprometeu o time do Botafogo. O Ian Souto, o zagueiro, nosso primeiro zagueiro, e o nosso xerifão, né? O melhor jogador do Botafogo lá no setor defensivo, por várias partidas já, há muito tempo que ele é o diferencial, principalmente quando ele joga aí com um colega dele que é o Igor Moraes, né? Que também não está comprometendo o Botafogo. O Ian Souto está um patamar acima do resto dos zagueiros do Botafogo. Foi coroado ontem com um gol, né? Um gol. E estranhamente é ele que estava na cobrança junto com o Nenê. Aí ele se fez que ia bater, passou da bola, o Nenê cobrou na área. E ele passou da bola e foi por trás da barreira até ficar livre, né? Depois de um bate-rebate, sobrou justamente livre para ele, que ele saiu da cobrança, se fez que ia cobrar. E foi lá pro local, uma jogada ensaiada aí do Botafogo, que sobrou justamente para ele fazer o segundo gol. Ian Souto, muito, muito bom. Vou até botar ele na capa desse vídeo, né? A comemoração dele do gol. O Igor Moraes também jogando bem. Lá o PK também jogou bem. O PK conseguiu se atrapalhar em alguns lances. Teve um lance lá na defesa que ele se atrapalhou. Quase dava um contra-ataque pro Volta Redonda ainda no primeiro tempo. Saiu, infelizmente, machucado mais uma vez. Bull teve que entrar no lugar dele. Ele foi tirar uma bola. A culpa é dele, né? A culpa é que foi dar um bicão pra fora. A bola já tava saindo, ele foi inventar de dar um bicão, se machucou dando um bicão. A primeira vez que ele se machucou foi quando ele disputou com o zagueiro sozinho, bateu na placa de publicidade, se machucou. Dessa vez, mais uma vez sozinho, ele foi meter o bicão, acabou sentindo o joelho, a coxa, enfim. Ele ficou o pé, se lascou, né? Isso é pra aprender a não querer dar bicão pra fora, a querer domina a bola e sai jogando, né? Não querer ficar se livrando da bola,
se lascou, entrou Bull, a gente teve que assistir Bull ainda matando uns ataques. Bull conseguiu entrar ali no finalzinho da partida, ainda que isso entra pra fazer raiva, né, o Bull? Pela misericórdia, o Varela jogou também muito bem, com muita vontade, disputando a bola, correndo atrás, há muito tempo que ele não jogava bem desse jeito, não fez muita falta, não levou amarelo, como ele também estava levando amarelo ultimamente. Varela muito bem, só não foi melhor do que Igor Maduro, seu parceiro na volância, né? Ele primeiro volante, acho que Igor Maduro de segundo volante, os dois de primeiro volante. Só sei que Igor Maduro jogou muita bola, conseguiu roubar, conseguiu aparecer para finalizar. Ele, o gol do Ian Souto foi justamente a finalização dele, ele já tinha finalizado também outra. Ontem ele estava meio descalibrado, né? Porque ele só chutava em cima da defesa. Um deu certo, que bateu na defesa, sobrou para Ian Souto, mas teve uma que ele estava sozinho, chutou em cima da defesa, a bola ia pro gol. Mas ele estava lá, né? Finalizando, ajudando o Botafogo, correndo, desarmando, armando jogada. Uma boa partida de Igor Maduro, jogou muito, muito bem. O Nenê, mais uma vez, o diferencial da equipe, né? Tem que jogar realmente como ele joga, é livre, sem querer marcar ninguém. Às vezes ele dá uma carreira para trás, para pressionar pelo menos, né? Mas não tem que ficar marcando mesmo, ele tem que estar livre para fazer o seu diferencial, né? Que é armar uma jogada perigosa para o Botafogo, seja com a bola no pé, com a inteligência dele, uma enfiada como ele deu para Caio, com a cobrança, né? De bola parada, cruzando lá. Depois do bate-rebate, gol do Botafogo, é isso. Ele também tentou chutar algumas bolas, infelizmente mesclada também. Não foi na direção do gol, Neném, infelizmente, né? Não foi dessa vez que ele fez o gol, mas mais uma vez ele participa ativamente dos gols do Botafogo, seja diretamente com assistência ou indiretamente no início da jogada, né, galera? Já o ataque, o piorzinho foi Ratamoto, né? Ele teve uma oportunidade lá no começo do jogo. Acho que já estava 1-0 para o Botafogo, a bola sobrou para ele, ali na área, ele chutou, o goleiro fez uma defesaça, o goleiro do Volta Redonda, infelizmente ele não fez esse gol e foi muito abaixo, principalmente com o Caion, que jogou um pouco melhor do que ele lá na outra ponta, né? Caion, que foi o autor do gol, infelizmente também não teve algum chute mesclado, algum chute. Esses jogadores do Botafogo, esse ponto, tem dificuldade de chutar de fora da área, né? Fica inventando de chutar de fora da área. Mas ele fez o gol, né? O Caião fez o gol. Muito, muito bom. O Botafogo tem tranquilidade para ir para o intervalo vencendo. E Dourado, a gente criticou, né? Que eu preferia, por exemplo, um falso 9. Se Rodolfo não tá jogando, bota um falso 9 Nenê aí para ser falso 9. Como foi até no segundo tempo, né? No segundo tempo, o Nenê foi jogar de falso 9 e Anderson Chaves foi para a ponta. Eu prefiro assim, mas até que ele jogou bem, né? Jogou bem, perdeu um gol lá, um bom cruzamento na cabeça dele, ele cabeceou, o goleiro miserável fez um milagre, o goleiro do Volta Redonda. Teve outro lance também que ele deu um passe errado, infelizmente. Ele tentou dar o pivô para Igor Maduro, acho que foi Igor Maduro, ele deu muito forte, Igor Maduro chutou errado. Mas pelo menos Igor Maduro aparecendo, né? Aparecendo dentro da área, aparecendo fora da área. O Igor Maduro, como eu disse, ele é um trunfo, costumava ser um trunfo ano passado pro Botafogo fazendo um gol, e esse ano ele tá começando a aparecer, né? Pelo menos isso, né? E então, Henrique Dourado até que ajudou. Mas no segundo tempo aí entra os pereba, né? No segundo tempo o Botafogo jogou muito, muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, a desordem, ao invés de jogar do mesmo jeito que estava jogando no primeiro tempo, aí começa o chutão, começa a se livrar da bola. A bola vem, os homens entregam pro adversário. O próprio PK, como eu já disse, se machucou querendo fazer palhaçada. Se machucou sozinho querendo meter um bicão pra cima, sem necessidade. Ao invés de dominar e sair jogando. Até tentou em alguns lances, né? Com a velocidade. Primeiro, o Bu matou os contra-ataques. Segundo, Giovani, que também entrou no segundo tempo, matou outros contra-ataques, sofrendo falta. Aí quando sofre falta, ele fica no chão, parado. E principalmente o Gustavo do Serra Branca, né? Gustavo do Serra Branca. Misericórdia, o homem tem que entrar todo o jogo para fazer raiva. Ele, primeiro contra-ataque dele, no terço final ele matou a jogada. No segundo contra-ataque ele até tocou, mas quem matou a jogada foi Giovani, ao invés tava 3 contra 3, sendo que 2 fecharam em Giovani, aí ficou Gustavo do Serra Branca sozinho. Giovani, em vez de tocar para ele, chutou a bola lá para China, né? Chutou a bola para China, perdeu a oportunidade de fazer o terceiro gol. O Botafogo
com esses perebas. Ainda entrou também Anderson Chaves para jogar de ponta esquerda. Pelo amor de Deus, o homem não conseguiu vencer uma disputa sequer com o lateral lá do time do Volta Redonda. E com isso o Volta Redonda até gostou do segundo tempo, mas Luiz Daniel estava seguro, e com isso a gente não entregou mais 2 pontos, né? A gente não entregou mais 2 pontos. Quase acontecia lá com o Maringá também no segundo tempo o Botafogo acabou-se. Luiz Daniel teve que salvar o Botafogo contra o Maringá. Luiz Daniel teve que salvar o Botafogo contra o Ipiranga, pegando o pênalti. E Luiz Daniel, mais uma vez ontem, teve que salvar pelo menos o vexame de um empate quando estava 2-0, porque o Volta Redonda teve várias oportunidades de empatar a partida, né? Com os jogadores de Botafogo se livrando da bola, entregando ao invés de matar, fazer o terceiro gol. Mas deu tudo certo. Como eu disse, 7 pontos de 9, e agora a gente começa aí a olhar um pouco para a parte do meio da tabela, né? Se livra lá da zona. O Anápolis venceu o Itabaiana. O Itabaiana hoje é lanterna, ainda vai jogar o Confiança. Confiança e Guarani é segunda-feira amanhã. Se o Guarani vencer o Confiança, a gente vai ficar 6 pontos da zona de rebaixamento, ou seja, 2 vitórias da zona de rebaixamento. Então a gente já começa aí a respirar um pouco, né? O próximo jogo é contra o Brusque, vencendo, a gente vai se aproximar do G8, né, galera? O Santa Cruz se estourou dentro de casa do Ipiranga. O Ipiranga a gente empatou. O Ipiranga estava 5 jogos sem vencer ninguém. O Ipiranga foi lá e venceu o Santa Cruz. 30 mil torcedores lá no Arena Pernambuco. E a gente fica aí a 2 pontos. 2 pontos do Santa Cruz, né, galera? 2 pontos. Isso é porque a gente tem 6 derrotas consecutivas, né? 6 derrotas consecutivas. 4 derrotas desse treinador por pura teimosia, porque se ele tivesse feito o que ele fez aí, botando esses pontos aí pra jogar, ao invés de ficar teimando com certos jogadores, o problema é que também não tem elenco, né? A gente tem que ficar vendo o Bull, o Eric jogar todo o jogo, pelo amor de Deus. Aí ele inventou Varela de lateral, inventou Thalisson de lateral, é umas doidices, mas agora a doidice deixou pra lá. Ainda falta 3 jogos, né, pro mercado abrir, 3 jogos ainda pra esse mercado abrir, pra gente poder se reforçar. Mas pelo menos estamos ganhando. Dos últimos 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Estamos invicto a 3 jogos. Se Deus quiser, vai seguir assim, né, galera? Depois a gente vem aqui fazer o nosso giro da rodada quando essa rodada acabar, beleza? Deixa a opinião de vocês. Fiquem com Deus. Fui.